Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo já com vocês? Estamos dando início agora ao sexto encontro. Encontros são esses vídeos mais longos, acima de 15 minutos, que no Instagram, né, o Projeto Ser Humano do Bem, não dá pra gente publicar. Então os vídeos maiores estão sendo publicados no YouTube. Já tivemos 5 encontros. Se você não viu, corre lá, vai lá, Projeto Ser Humano do Bem no YouTube, e dá uma olhadinha, porque é bastante interessante. A gente está sempre em progressão, então sempre é bom conhecer o que eu já falei antes. Já expliquei o que é o Espiritismo, o que não é, Deus, matéria, as 3 revelações, é muita coisa bacana aí, então dá para vocês irem lá e dar uma olhadinha. Vamos falar agora hoje sobre as causas de aflição, né? Mas antes de falar sobre as causas de aflição, a gente tem que fazer uma breve introdução sobre o nosso Deus. A gente tem que ter em mente que o nosso Deus é aquele justo, soberanamente justo e bom, todo-poderoso, inteligência suprema, ou seja, de tudo sabe, de tudo é ciente. Tudo, não há uma folha que não caia que Deus não saiba. Então, ficar tranquilo, temos que ter em mente que existe algo além da gente, superior a gente, imensamente, infinitamente superior, inatingível, inalcançável, indescritível, que toma conta da minha, da sua e da nossa vida e do universo e de tudo que foi criação dele, porque o Criador é só um. Partindo desse princípio, a gente tem que ter a fé nisso. Você que não tem a fé nisso, então vai ficar bem mais complicado de acreditar em muita coisa que qualquer corrente religiosa, de qualquer corrente filosófica vai vir falar sobre algo abstrato, que você não pode comprovar pela ciência, não pode pegar, não pode ver. Então vai abrindo a mente para isso. Você tem que ter humildade e saber que existe alguém no leme, ou algo no leme, ok? Então temos que partir desse princípio, em primeiro lugar, para ter um senso de justiça, um senso de entendimento maior. E a gente já está no momento de ter esse entendimento. Já evoluímos bastante moralmente e já está no momento disso. A partir de 1850, com essas comunicações mediúnicas, espíritas, veio uma nova onda de informações e de ideias para a gente se atualizar, fazer o upgrade, né? E entender melhor as coisas. Então, muita gente se pergunta, muitas crenças, muitas religiões, muitos povos, a pergunta da humanidade é: por que a vida parece sorrir para alguns? Porque tudo é fácil, mesmo a pessoa que não age tanto com honestidade, né? Não se sente melhor do que as outras, é arrogante, é orgulhoso, é egoísta, não age bem, e tudo parece prosperar. E para outras também a vida também não faz muito sentido, porque é uma pessoa que caridosa, ajuda as pessoas, simpático, humilde, sorridente, alegre, sempre tenta fazer o bem ao próximo, esquecer de si, se doar ao próximo, e de repente passa por um desafio gigantesco, um sofrimento, uma aflição enorme, e aí a gente se pergunta: por que as coisas são dessa forma, né? Porque para alguns é tão fácil, porque para outros é tão difícil. Então realmente a gente e muitas crenças, muitas filosofias, muitas religiões tentaram responder isso, mas não convenceram até hoje, ou até 1857 mais ou menos. Mas elas diziam muitas ideias, e a que parecia ser que foi mais aceita foi aquela que existe uma recompensa. Tipo, você está sofrendo aqui hoje, mas vai para o céu, vai ter sua recompensa lá no céu. Só que a gente para pensar e percebe que esse sofrimento, esse preço a pagar para ir para o céu, também fica meio complicado de entender dessa forma, porque tem pessoas que parece que o sofrimento ele é encarado diariamente com muita dor, com muito sofrimento a vida toda. E outras o sofrimento é menor, e outras nem sofrem, só fazem o bem, todas vão para o céu. Ou seja, qual tipo de sofrimento, o quanto de dor é necessário para entrar nas portas do céu? Ou seja, então a gente já percebe que não existe realmente, ou então não existia realmente uma resposta bacana, convincente, até então que chegou os espíritos para entrar em contato com a gente, depois de muitos anos, muitos séculos, depois de muito amadurecimento, e tentar explicar coisas como
Você não está aqui só para viver até o final dessa vida e pronto. Ou seja, existe várias existências, a pluralidade de existência antes dessa vida que você está tendo. Você é imortal, seu corpo fica, seu espírito volta ao lar espiritual. Ou seja, você tem várias vidas. É como uma série. A vida espiritual, nosso espírito está numa série e existem os episódios, né? E os episódios são essas existências e essas vidas que a gente está tendo aqui. Então daí a gente já para pensar e dizer, opa, então agora muitas coisas podem fazer sentido, né? Muitas coisas podem fazer sentido. Existem, eu vou dar um exemplo que muitas pessoas diante de sofrimento intenso e desafios muito grandes não conseguem, se não pensar dessa forma, pode levar à loucura, pode levar ao suicídio e a falta de fé, isso é o mínimo. A maioria realmente, quando tem uma fé, aquela fé que acredita em Deus e passa por um momento desse, diz, mas logo comigo, não, Deus não é justo, Deus não pode ter acontecido isso comigo. E aí se revolta, tira a vida, ou faz ou vai à loucura, ou surta, porque realmente não tem uma explicação plausível para isso. Então, graças a Deus, nos foi permitido conhecer a doutrina espírita para explicar tudo isso, que existem as causas para esses tormentos, para essas aflições. Existem as causas para esses reveses da vida. Tá tudo bem, eu faço bem, e de repente tudo desaba, tudo desmorona. Ou seja, tem que ter uma explicação para isso. Nada mais é do que as reencarnações, as existências anteriores. Porque uma coisa é certa, nós temos o livre-arbítrio para sempre escolher fazer o bem ou o mal. Então, tudo isso, todas essas escolhas vão ter consequências, boas ou maus, né? Ou más. Não pode ter algo diferente disso. Então veio a doutrina espírita para nos informar que Deus guiava nosso caminho, como nós fomos criados, né? Eu vou passar uma leitura rápida aqui. Se Deus é todo poderoso, perfeito, bondoso, inteligente, Ele nos criou o nosso espírito simples e ignorante, para com as várias existências a gente aprenda, a gente evolua, a gente cresça, e isso através de nossas escolhas. Ele não interfere nas nossas escolhas. Nós somos guiados para o bem, nós temos amigos espirituais, nós temos meios, nós temos orações, nós temos meios para escolher o bem. Tem aí as leis morais, tem aí os 10 mandamentos, desde daquela época, antes do Espiritismo, já existiam os 10 mandamentos, as pessoas sabem de fato o que é bem e o que é mal. Não existe uma relatividade. Mas será que a gente vem escolhendo? Eu já digo de cara, não fique triste. Eu estou aqui falando com você está aí me ouvindo e está encarnado. Não fizemos boas escolhas, porque nós estamos num planeta de expiação e de provas. Ou seja, um planeta para que nós possamos evoluir. E a evolução, infelizmente, na maioria das vezes, para pessoas teimosas como a gente, vem pelas aflições, vem pela dor. A dor, ela passa a ter uma utilidade, porque se não tivesse essa utilidade, Deus já teria tirado, essa dor já não existiria mais para a gente, seja a dor física, seja a dor moral, seja qualquer tipo de dor, desde aquela menor possível, desde o primeiro fora que você leva da namoradinha, do namoradinho ali quando está apaixonado, que lhe causa uma dor, desde a primeira vez que você tem uma decepção na vida, seja lá em qualquer, poderia dar vários exemplos aqui, desde a menor situação à maior, a perder um ente querido, a perder um filho, a perder uma mãe. Ou seja, essas dores têm um sentido, têm uma causa, ela é feita, ela vem para nosso impulso evolutivo, para a nossa evolução. Então a gente tem que entender dessa forma. Obviamente que muitos, quando está na teoria, tudo é muito aceitável, mas quando passa por esses sofrimentos, realmente parece que esquece tudo. Teve uma entrevista muito tempo atrás de um cientista. Ele era uma pessoa muito inteligente, acima do normal, e ele se declarou nessa entrevista ateu. Ele disse que realmente parou de acreditar em qualquer tipo de religião, de religiosidade, de espiritualidade,
porque passou por uma situação muito desafiadora, muito triste, muito dolorosa e abriu mão da fé. Isso acontece com muitas pessoas. E ele falou e ele não falou isso com um tom de deboche, para debochar da religião ou de nada. Ele falou como uma pessoa amargurada, para uma pessoa triste por ter abandonado essa fé, porque ele não tinha realmente uma explicação. A ciência, o estudo não lhe dava nenhuma resposta, nenhuma religião lhe dava uma resposta porque essa dor era necessária. Então, o Espiritismo veio para informar, não que o Espiritismo atraia ou enalteça o sofrimento ou a dor, mas a gente foi esclarecido de que isso não é injusto quando isso acontece conosco. Isso foi fruto do que plantamos, seja causa atual nessa vida, que a maioria das vezes nós plantamos essas aflições, esses sofrimentos na vida atual, sim, isso os espíritos falam, mas existem também aflições, tormentos causados por vidas anteriores, existências anteriores nossas que nós plantamos lá atrás e temos que resgatar, e temos que quitar o débito, temos que reparar. Não existe uma justiça se não for assim. Agora, se a gente parar e tá ciente disso e começa a fazer o bem, e começa a ser caridoso, e começa a plantar o bem vai apagando o mal, e essa dívida vai ficando menor. Mas a gente tem que quitar essa dívida um dia. E muitas vezes essa programação, a gente está se programando há 1000, 2000 anos atrás para poder suportar essa dor que vai sentir agora. A gente vai ter que ser preparado para passar por isso. Muitas vezes a gente não é porque eu fiz, se eu fiz, eu estou todo ok aqui, não teve nada comigo, mas na minha reencarnação passada, sei lá, vamos citar algum exemplo, matei alguém, eu vou ter que reparar, ou eu abortei, vou ter que perder um filho. E imediatamente foi da encarnação passada, da minha existência passada. Não, muitas vezes é de coisas lá atrás. E muitas vezes, na maioria das vezes, esse débito ele é minimizado, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso com a gente, entende? Então, nunca essa quitação de débito, essa dor que vamos passar, é injusta. Nunca, porque tem até uma frase que diz: nunca a cruz é tão pesada que a gente não possa carregar. A gente é preparado para isso. Mas muitas pessoas realmente, quando passam por essa situação, não conseguem ter um entendimento. Claro que não, porque são pessoas que pensam só no aqui, no agora, ou acreditam que tudo é explicado nessa vida. Não dá para explicar a vida numa vida só. Não tem como, tudo é muito complexo. Não dá para explicar pessoas que têm um dom que só seria capaz de várias vidas e de repente, rapidinho, com 5, 6, 7 anos, tem esse dom. Não dá para explicar. Não dá para explicar pessoas que nós encontramos que parece que viveu muitos e muitos anos tão rapidamente. Ou seja, tem coisas que não dá para explicar. E se você não partir para algo abstrato, não partir para a fé, você não vai ter resposta. E quando você se deparar com situações terríveis, você também não vai ter respostas. E isso vai causar um sofrimento muito mais intenso e uma consequência muito pior, que pode passar pelo resto da vida. Você pode enlouquecer, pode surtar, pode perder a fé, pode se matar, porque você não vai ter a compreensão. O espiritismo ele não tira a dor de forma alguma. O espírito ele sofre da mesma coisa como um ateu, como um católico, mas ele entende, ele tem uma causa nisso tudo. A gente consegue perceber que a vida vai continuar depois, que as chances vão ser nos dadas, que as dores são necessárias para a nossa evolução, não as dores que a gente tem que causar conscientemente. Como, por exemplo, vou comer muita carne todo dia, picanha gordurosa todo dia, vou comer muita pizza. Isso aí é uma causa atual de sofrimento. Sabe que eu vou ter um problema de saúde e vou morrer. Existem causas que são muito claras, que a gente consegue perceber que não pode fazer, fumar todo dia, beber. E a gente faz. E lá na frente se depara com uma situação que fica, ou não morre, mas fica
sei lá, com uma doença que vai carregar o resto da vida, vai sofrer 20 e 30 anos por coisas que a gente decidiu passar. Compreende? Muitas dessas causas de aflição que passamos são escolhidas por causas atuais. Um exemplo, uma pessoa que não tem um temperamento equilibrado, uma pessoa nervosa, uma pessoa agressiva, uma pessoa irritada em trânsito. Você pode estar com... Já existiu casos que tinha um casal com um filhinho pequeno, o pai de família estava dirigindo um carro, foi trancado por um taxista. Estou falando um caso verídico, mas existem bilhares que a gente vê, já viu diariamente isso. E foi trancado por um taxista, correu atrás do taxista, trancou o taxista. O taxista pensou que ele ia vir, que ele se levantou do carro, que ele ia vir agredi-lo, sacou a arma e atirou nele. Matou. Morreu ali de frente do seu filho, da sua esposa. Por quê? Porque não tem um temperamento equilibrado. Uma causa que ele procurou, né? E por contrapartida existem causas que não têm explicação. Então vamos entrar nesse mérito do que o Livro dos Espíritos fala, do que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, do que essa doutrina fala para a gente sobre isso. Eu dei aqui um resumo, né, para a gente entender que muita coisa se vem de causas anteriores, que não é dessa vida, pelas pluralidades de existência, pelas nossas escolhas lá no passado, e que a gente está resgatando e está quitando, e se der passando por provas e expiações. E muitas outras coisas são escolhas nossas atuais, certo? E muitas vezes a gente quando vem para o plano terreno, está lá no plano espiritual e vai reencarnar, a gente está se despedindo, a gente faz essa programação toda e diz: eu quero passar por tal situação, eu escolho passar por tal situação. E aí nos é dada essa situação e chega aqui e diz: ah, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ah, por que isso está acontecendo? Isso é injusto. Ah, eu queria menos, isso é muito. A gente realmente, na maioria das vezes, pede demais, pede um preço muito alto. E aí nos é dito: não pode tanto, você não vai suportar. Então eu vou diminuir isso e eu quero que você passe por essa expiação ou por essa prova. A expiação ela é mais forte, por essa expiação, para você se depurar, né? Você quitar seus débitos, você evoluir e fazer tudo certo. E aí muita gente pede alto demais e não consegue dar conta. E além de não dar conta, comete outro débito, que é tirando a vida. Por isso que se tem um suicídio, por isso que temos muitos suicídios que a gente vê aí, por pessoas que não têm esse entendimento, que desde pequeno já poderia ser de alguma forma orientado, inspirado, que é o que a gente espera, divulgando a doutrina espírita, para que tenha esse consolo também, esse entendimento. Isso evitaria um monte de problema. O suicídio ele é causado muitas vezes, a depressão, por doenças realmente cronológicas, mas que vem de uma causa espiritual, né? Que pode ser tratada em conjunto, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, inclusive estamos no mês de setembro, um mês que a gente fala do suicídio. A gente tem que procurar se enxergar, ver se dentro da gente há algo nesse sentido. Se há muita tristeza, se há muita altos e baixos, se eu sou muito alegre, sou muito triste, se eu não tenho algum equilíbrio, se falta equilíbrio em alguma área na minha vida. E a gente tem que se olhar também. A gente tem que estar se policiando, tem que estar se conhecendo, para ver se isso pode, em algum momento, crescer na gente. Então, a gente tem que ter essa ideia. E falando nisso, a questão 350 do Livro dos Espíritos, falando dessas escolhas, que antes de a gente vir para cá, a gente pede para passar por essas expiações e provas e às vezes não dá conta. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos na questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode voltar atrás, ou seja, voltar ao plano espiritual, já está no corpo da criança ali, lamenta algumas vezes a escolha que fez. Essa é a pergunta que Kardec fez. Olha o que os espíritos responderam. Eu vou fazer a pergunta novamente. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez. Os espíritos respondem: queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem?
Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe o que escolheu. O espírito, uma vez encarnado, aqui já, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, já que foi feita lá, né? Mas pode achar a carga muito pesada. E se a crer acima de suas forças, recorre então ao suicídio. Ou seja, aquela história que eu falei. Antes de vir, faz uma programação, pede para passar por uma expiação, mas quando está passando por ela, de repente acha aquela carga pesada demais e tira a vida. Quantos não fazem isso? Quantos não fazem isso? Quantos não se deparam com uma situação que está muito bem, passa por um revés até financeiro, de coisa material, e dá um tiro na cabeça, abandona filho, abandona mulher, porque não se sente forte o suficiente para continuar. Quantos? Né? Quantos? Então, temos que ter bastante cuidado com isso, temos que abrir a mente para isso. Então vamos falar das causas de aflição atuais e anteriores, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do bem-aventurados os aflitos, né? Essa é uma frase conhecida aí, tá na Bíblia, é uma frase muito interpretada de várias formas, e que muita gente fala: se você está sofrendo aqui, é porque vai ter um lugarzinho no céu e tal, então é bom sofrer porque sabe que a gente está evoluindo e tal. Então a questão é essa: a dor tem essa finalidade mesmo da nossa evolução, que a gente passe por esses problemas sem murmurar, sem estar lamentando toda hora, sem estar se queixando, e tentando ser forte e entender que uma hora vai passar. E que mesmo que a gente pense ser longo demais, mas a vida é eterna. E essa vida é um segundo diante da eternidade que a gente tem. Entende? Então temos que ser forte realmente e estar pelo menos tentando estar preparado para os revés, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Certo? É isso que a doutrina nos fala. Ele começa aqui falando: justiça das aflições. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre vícios e virtudes. Viu os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Certo? Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é o que eu falei no início, soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho. Escolher você aqui, você vai nascer assim e vai passar o resto da vida sofrendo, como uma loteria, como um jogo de azar. Porque sua mãe teve um problema, fumou demais, você vai nascer com tal problema. Será que isso já não foi pré-calculado? Será que isso já não foi pré-acordado? Para ele nascer naquela família, naquele âmbito, para passar por isso? Ou será que foi caso fortuito, o destino, o jogo de azar? Isso é o que os Espíritos dizem: não existe o destino. Não existe a roleta russa de Deus escolher é você porque sua mãe fez isso, porque seu pai é assim, ou porque sua mãe nasceu assim. Não é, já está tudo pré-determinado. Entende? As expiações já estão. A gente pode muitas vezes, com os anos de vida, ir se melhorando e indo buscar essa leveza nessa expiação. Sofrer menos. Mas e as pessoas que com 1, 2 anos já encaram um câncer? Crianças que já encaram um câncer. Pessoas que nascem, que ficam paraplégicas, que não conseguem nem falar, nem se mexer, e passam a vida toda, anos e anos assim, sofrendo, que estão de cara a cara com o sofrimento, anos e anos. É porque Deus escolheu aquela pessoa?
não tem explicação, ou seja, é de causas passadas, né? Enfim, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, vamos continuar. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, como eu falei, nem por parcialidade. Ele tem que ser imparcial. Ou seja, ele está plantando o que colheu. Está colhendo o que plantou, né? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ou seja, aquilo que estamos passando vai ser justo. Não adianta você ficar revoltado, dizer que é injusto, que Deus escolheu você, que você não merecia isso, porque não pode. Tudo é meritocracia. Tudo é meritocracia. Entende? Não existe uma pena maior do que o que fizemos. Não existe essa injustiça. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos por Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelos Espíritos, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Isso que eles vieram falar para a gente. Então, a gente já começa a entender que existem causas passadas e causas presentes desses tormentos, dessas aflições que acontecem com a gente. Bom, no item 4 do capítulo 5, ele começa falando sobre as causas atuais das aflições. É um pouco daquilo que eu falei, dessas escolhas que a gente faz nesta vida, consciente ou inconsciente, mas faz nessa vida e já começamos a pagar aqui mesmo. Como muita gente diz, esse cara é ruim, deixa que ele vai pagar. E ele paga ainda, ele ainda paga nessa vida, antes de morrer ele ainda vai sofrer muito. Tem gente que fala isso, né? E pior que nem acontece isso, muitas vezes não, vai pagar lá na frente. Porque ainda lhe é dado mais oportunidade, mais chances de se melhorar, mais chances de rever a situação, as moratórias, e a gente não aproveita, né? A gente não aproveita. Muitas vezes a gente chega a uma lucidez, um momento e diz, eu vou parar de fazer um mal, de fofocar, de ter inveja, mas eu já fiz tanto, eu acho que não vale a pena mais não, eu vou continuar porque... Não sei, deixa na próxima reencarnação eu paro. Ou seja, não é assim. Essas moratórias, essa consciência quando vem na gente, a gente tem que começar a mudar de pronto, o mais rápido possível. É correr contra o tempo. A evolução ela tem que ser, não dar saltos, mas por isso que a gente tem que estar correndo sempre para alcançar algo o mais rápido possível, porque ela é lenta. A gente tirar da nossa cabeça muitas coisas de várias existências, de várias vidas que a gente vem enraizado, não é fácil, gente. Não é fácil, mas basta um esforço. Basta um esforço. Então vamos lá. Ele fala que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Umas têm causa na vida presente e outras fora dela. Mas ele fala aqui. Remontando à frente dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Ou seja, toda deformidade, todo problema no nosso caráter vai ter consequência, vai ter sofrimento. Ou seja, se a gente tem algum problema no caráter, seja em algum sentido, vai trazer sofrimento, vai trazer aflição, certo? Não tem para onde fugir disso. Aí, por que os sofrimentos? Eu falei um pouco dessas dores, né? Que é para impulsionar a nossa evolução, mas ele fala aqui, os sofrimentos que lhe são a consequência, são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgosto. Sem isso não teria nenhum motivo para se emendar. E confiado na impunidade, retardaria seu adiantamento e por conseguinte sua felicidade futura. Ou seja, nas casas atuais de aflição, a gente tem a escolha de fazer o bem ou o mal, tem um livre-arbítrio. A gente tem a condição de escolher. A gente está aqui vivendo com saúde, vivendo bem e está praticando mal, está fazendo mal, seja um mal pequeno, um mal grande, um mal médio, de qualquer maneira que você possa interpretar, mas isso vai gerar uma consequência ruim. Isso vai gerar. Agora, aquelas pessoas que não têm a escolha nem de fazer o livre-arbítrio, que já nascem com problema, aí são causas passadas, ok? Então, fica bem claro isso. Eu vou falar de algumas causas que geram aflições, que são 19 que eu anotei aqui. Está no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Emmanuel, tá?
Está no livro Religião dos Espíritos. E ele fala, ele lista aqui, eu acho que foram 19 causas de aflição. Fiquem bem atentos, porque ele fala lá no livro que basta a gente olhar no fundo da gente o que a gente tem ali de inclinação, de tendência, de vício, é o que pode gerar muitos tormentos, muitas aflições para a gente. Então a gente tem que ficar bem cuidado nisso. Vamos lá. Tem que examinar a sua própria aflição. A gente tem que examinar o que está nos afligindo. Ele fala aqui: o egoísmo, a causa de aflição do egoísmo, né? A aflição do egoísmo é a egolatria. Ser egoísta dói pra caramba. Tem que estar no centro das atenções, tem que estar sendo o melhor. Isso não é fácil não. Isso não é fácil não. As pessoas vão isolando esse egoísta, porque ele só fala, porque ele só quer ser o melhor, e isso vai gerar uma aflição, um sofrimento enorme. É como você ter tudo, você querer ter tudo e morar numa ilha deserta. Como é que você vai usufruir disso? Você quer tudo para você, mas não quer compartilhar. Se a felicidade está em compartilhar, é o oposto de ser egoísta, entende? Então causa. A aflição do vício é a delinquência. Do egoísmo é a egolatria, do vício é a delinquência. A gente começa com uma pequena dose e vai aumentando, e vai aumentando, e vai gostando, e vira um alcoólatra. A gente começa com uma pequena droga, com a porta de entrada, e vai aumentando, porque isso vai viciando, e vai causar o quê? A delinquência. Você vai roubar, você vai matar para conseguir isso, tá? Então, o vício gera a delinquência. A aflição da agressividade é o quê? A cólera, né? A cólera, aquela raiva, aquela ira impulsiva. Gera doença física, né? Problema de pele, problema no fígado, problema no sistema nervoso. Ou seja, a agressividade, né? Ela vai causar a cólera. A aflição da agressividade gera cólera. A aflição do crime. O quarto está aqui. O quarto exemplo. A aflição do crime gera o quê? O remorso. O remorso. Porque ninguém foge da consequência, né? Você vai, comete um crime ali. Por mais perverso que você seja, a sua consciência vai te falar. A sua consciência vai vir uma hora. Mesmo que não seja tão rápido, mas vai lhe causar um remorso. Tá? A aflição do fanatismo, a intolerância. A aflição do fanatismo, a intolerância. Quantas pessoas se fanatizam por tantas coisas que não conseguem nem conversar, não conseguem nem estar perto daquela pessoa. Hoje em dia está passando pela questão política, né? Pessoas fanatizadas, deixando de se falar, amigos de muitos anos de convivência, deixando de se falar por polos políticos, familiares, chegando até às vias de fato, a agressão. A gente está vendo isso. Não é só na política. Aí você vai para a religião, pessoas que se matam. Você vai para o futebol vai pessoas que vai se divertir nos estádios, vão outras que vão para se matar. Por quê? Fanatismo, aflição, né? O fanatismo vai causar intolerância. A fuga. A fuga. Qual é a aflição? A covardia. Covardia. A inveja. A inveja. O despeito. A aflição da inveja. Causa despeito. O invejoso sofre muito, né? Ele não reconhece o valor que tem. Nada. Ele pode ser brilhante em alguma coisa, mas isso fica cego para ele. Porque ele está sempre acompanhando ali aquele que está ali do lado dele, ou que ele acha que está na frente, ou que ele acha que não é justo para aquela pessoa que deveria ser para ele, mas ele não deu nem um passo para chegar lá. Ele não sabe a trajetória daquela pessoa que está ali onde ele queria estar, naquele cargo ou naquela situação de reconhecimento, né? A inveja é complicadíssima e ele causa esse despeito. Tem como consequência esse despeito. É complicado.
Ele não é feliz com nada que ele conquistou. A leviandade causa insensatez, né? A aflição. A indisciplina, a desordem. Se você não tiver disciplina no que você faz, no seu dia a dia, vira uma bagunça. Desde a chave do carro que você não sabe onde você coloca para poder sair de manhãzinha para deixar seu filho no colégio. Você bota num lugar, bota no outro. Eu confesso que eu era bastante indisciplinado. Mas com o tempo comecei a melhorar bastante isso e estou vivendo bem melhor, graças a Deus. Mas existe aquelas pessoas que botam o alarme 10 minutos antes, mas quer tomar o café, quer fazer tudo rápido, tomar banho e passa meia hora procurando a chave. Quando vai, pega um trânsito, chega no trabalho e isso foi culpa do trânsito. Foi culpa que tem muito carro na rua. Por que não acordou cedo? Por que não botou alarme? Não acordou uma hora antes? Por que não se programou? Por que não organizou tudo, né? Então, é dessa forma. A indisciplina, a desordem. A brutalidade, a violência. Bruto. Aquela falta de paciência, de sensatez. Aquela rocha. A preguiça, a rebeldia. A preguiça, a rebeldia. Porque você preguiçoso, você não faz nada. É o que fala mais. É o que reclama mais. É o que julga mais. É o que condena mais. É muito complicado também. A vaidade, a loucura. A vaidade é outro também muito perigoso. Muito perigoso. Porque você não vai ter um limite. A vaidade, ela não tem limite. Ela vira um vício também. E aí aquilo ali você nunca vai se achar satisfeito. E vai virar uma loucura. O relaxamento, a evasiva, né? Você deixa tudo passar, deixa tá tudo ok, tá paradão, não liga muito, não se importa muito com as coisas. Também é um problema. A indiferença, que é muito parecida com a indiferença, que vai gerar o desânimo. A indiferença é com tudo. A indiferença com a roupa, com a aparência, a indiferença com o vizinho, a indiferença com a mulher, a indiferença com novos conhecimentos. Isso também é um problema. A inutilidade, a queixa. Também é aquilo que a gente já falou. Os inúteis, aqueles que não querem produzir nada, que não querem fazer nada, são os que mais reclamam, percebe? Já aqueles que fazem muito, ou que tentam produzir muito, tem tempo para reclamar. Já quem não faz, reclama bastante. O ciúme, o desespero. É desesperador, né? Você ser aquela pessoa ciumenta. Eu não falo só ciumento de outra pessoa, que é o caso mais normal realmente, e que pode gerar até um crime. É muito sério. Pode não, né? Gera. A gente, com quantos e quantos exemplos a gente vê diariamente. Né? Mas é desesperador. Porque às vezes você tem ciúme até com objetos materiais. É um violão que eu tenho, é um óculos, é uma camisa, é um relógio. Complicado. Agora o 17. A impaciência, a intemperança, né? Você perde a medida, você exagera. A impaciência, se você for um cara impaciente, você vai virar aquele cara altamente estressado, não vai ter a calma, não vai ter a serenidade. Como se você não tem paciência? Você vai virar um monstro, querendo engolir todo mundo. É como o caso do taxista, que eu falei, que trancou o rapaz sem querer e ele foi lá, pé da vida, e levou um tiro, morreu na frente da mulher e do filho. Não tem a temperança, não tem a paciência. Tá? Então vamos lá, a 18ª, é a penúltima, eu acho que eu listei aqui do livro, Religião dos Espíritos, né? De Emmanuel, Religião dos Espíritos. A sovinice, a miséria. Eita, como tem, né? Aquelas pessoas que começam a ganhar dinheiro, começam a ter a oportunidade de ter sobras financeiras, mas são sovinas,
que é sovina? Pão duro. Tem muito, não gasta com nada, não usufrui, né? Ele leva uma vida total de restrições, para ele, para a mulher, para o filho, para todo mundo. Ele só quer juntar, amontoar, juntar. Complicado. A injustiça, a crueldade. A injustiça, a crueldade. Porque não tem como você ser injusto e ser bom, né? Muitas vezes o justo se passa como um ruim. Porque muitas vezes o justo não é ser bondoso. É agir com bondade, mas não é ser bondoso. Porque o bondoso muitas vezes deixa de aplicar uma sanção a um filho, uma penalização não física, mas para ele refletir num banquinho, ou deixar de dar tal coisa, começa a passar a dar tudo, o filho começa a exigir tudo, a crescer, e ele passa a ser injusto com o filho. Então temos que ser justos, tanto com o filho, com a mulher, com o amigo, com todos. Não abrir mão de tudo, não é essa bondade. A justiça e a bondade tem que ter uma ligação de termos iguais. É tênue, certo? Então, aí ele finaliza: cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Ou seja, então observa bem qual dessas 19, ou se é uma, ou se é mais, pode lhe dar uma aflição lá na frente, um problema maior, e vamos tentando corrigir, vamos tentando ver o que está mais. É aos poucos, gente, isso é aos poucos, mas a gente é capaz, certo? Preste atenção, volta, escuta de novo, quantas vezes for necessário, pega o livro, lê esse livro, é muito bacana, fala muito sobre isso, e é muito pertinente, é muito verdadeiro, certo? E essas são as causas atuais. Agora vamos falar das causas anteriores. Agora sim é o que o Espiritismo, de fato, veio nos dar a resposta. Que as religiões não traziam até agora, que as correntes filosóficas não trazem até agora, mas o Espiritismo nos trouxe. Muita gente, muita situação só são explicadas por vidas passadas, pelas reencarnações, pelas pluralidades de existência. Sem a luz do Espiritismo não dá para compreender isso. E vamos ficar presos, travados para sempre, reclamando, revoltados, se matando, julgando. Então vamos ter que abrir a mente para o abstrato, para o que a gente não vê, para o que a gente não pega, mas para o que a gente crê, para o que a gente tem fé. É como Deus, temos que ter fé. Fé é confiança, não é só acreditar. Porque muita gente acredita em Deus, mas quando passa por uma situação dessa não confia mais. Estou passando por uma situação de terror, uma dor enorme, mas não confio em Deus. Acho que não foi Ele. Eu creio nele, mas não confio. Eu acredito nele, mas eu não confio mais nele, não. Então, de relações cortadas, porque isso não podia ter acontecido comigo. Isso é injusto. Tantas pessoas, né? Tantas pessoas, até mesmo espíritas, porque na hora da prática parece que a gente esquece tudo. Quando na hora que a gente está passando por um sofrimento, parece que tenta dar um branco na nossa cabeça. Eu tenho uma amiga espírita que perdeu um filho, que era um grande amigo meu, e soube, ela passou por um problema de saúde, né, nesse mesmo tempo que perdeu o filho. O rapaz da minha idade, um rapaz não, mas 41, 40 anos, e ela se desesperou. E é isso que o Espiritismo nos consola, nos tira do desespero, não tira a dor. É triste, é doloroso, Eu confesso que eu fiquei muito mal muito tempo, mas depois orei, depois busquei o aprendizado da doutrina espírita, e entendi, e tive comunicação, e tive sentimento, e é dessa forma que a vida flui. Nós somos eternos. Os elos não se
se distanciam, se rompem assim. A vida não acaba com a morte. A vida continua, gente. Só não enxerga quem não quer. Quem quer algo concreto, não vai ter. Tão cedo a ciência vai comprovar o mundo espiritual. Tão cedo. Não adianta estar pensando, esperando por isso para acreditar não, porque não está perto. Então, a gente tem que tentar compreender, estudar realmente, ter uma fé que estuda, uma fé que enxerga, não uma fé cega, porque isso é isso, mas estudem o Espiritismo. O Espiritismo está para a gente estudar, para a gente acreditar e confiar. Se você busca fenômenos, né, fenômenos mediúnicos para acreditar, muitas vezes não vai ter. Como tem pessoas que têm diariamente e que não precisa mais de prova, e também não tem como lhe provar porque não tem a prova disso científica, entende? Então é muito delicado. Temos, você que é cético ainda, abra a mente para o que não pode ver, pegar, porque existe muita coisa que esse nosso organismo vai lá no estudo que a gente fez sobre matéria, né, que você vai ver que tem muita coisa que esse nosso organismo aqui, que a gente não tem sentido e que não vai poder pegar nem ver. Não está ao nosso alcance. Então temos que usar a mente, pensar para ter essa fé pensada, essa fé raciocinada que é o Espiritismo, que nos veio dado para isso, essa bênção das vozes do céu, das vozes do mundo espiritual, tá? Então, essas causas de aflição de vidas passadas e existências passadas, a gente só vai acreditar com a abstração, não tem como, né? Então ele fala aqui das causas já vai lá no item 6, das causas de aflição anteriores. No capítulo 5, item 6. No 4 foi das causas de aflições atuais, tá? E no item 6, eu estava aqui no Livro dos Espíritos, vamos lá, pro capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Pronto. 4, vamos para o capítulo 5, item 6. As causas anteriores às aflições. Aí, o Espiritismo nos diz, é de nossas escolhas das vidas existentes anteriormente a essa. Ok? Então, a gente já começa a perceber porque certas coisas acontecem assim, reveses, pessoas que se deparam com sofrimento diariamente, passam anos e anos sofrendo aqui, crianças que não têm direito a nem fazer o bem nem o mal para poder pagar nessa vida, porque já começaram já sofrendo e vão passar a vida toda sofrendo, lutando contra um câncer, alguma doença degenerativa, e que não dá para culpar genes ou mãe, porque isso já vem programado, entende? E ninguém tem a sua sentença, ninguém tem a sua vida aqui por culpa de outro. Não adianta a gente estar dizendo, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim porque meu pai fez isso, aconteceu isso comigo porque minha mãe fez isso. Não, cada espírito é um ser isolado, cada espírito tem sua jornada evolutiva, diferente do mãe, do pai, do tio, do irmão, do amigo. Cada um é um ser individual. Não podemos jogar a culpa tanto física ou espiritual pelo nosso genitor, né? Por quem gerou a gente. Não tem como. Porque Deus tudo sabe. E se Ele permite essas dores é porque ela tem uma utilidade. E é porque é justo. É porque a gente escolheu. E é porque a gente tem que passar por isso. São as vicissitudes também na vida. Os revés, está tudo bem, de repente fica tudo mal. Isso foi planejado muitas vezes de outras vidas. Não só escolhas da vida atual, como eu falei no começo, tá? Então o que é que ele fala aqui? Mas se há males dos quais o homem é causa primeira nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família, ou seja, aquelas pessoas que sustentam, que é o sustento da família. O pai de família vai ali e morre, tem uma fatalidade, e os outros como é que ficam? Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir.
Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, ou seja, aquelas pessoas que se precavem de toda forma, juntam dinheiro, fazem tudo, abrem um comércio da melhor forma possível, se dedicam, posso dar vários exemplos, e de repente, no outro dia está na miséria, acabou com tudo. A gente vê isso com essa pandemia, tantas pessoas perderam sua empresa, seu emprego, né? Isso é revés da vida. Os flagelos naturais, as pandemias, a gente está vivendo também isso. Que mães, que pessoas que não puderam nem se despedir das outras, de repente, filhos de mães, mães de filhos, coisa muito triste. E as enfermidades de nascimento, como eu falei, a pessoa não tem nem a condição de errar para poder pagar nessa vida, ela já começa pagando, entende? Como tem um sentido de ser de causas passadas, como vai se encaixando a coisa, como a gente sabe que Deus é misericordioso, Deus é justo. Se essa pessoa passa por isso é porque é justo. Porque é justo, porque ela tem que passar por aquilo. Tem que passar por quê? Porque em outras vidas fez más escolhas. Tudo é mérito. Se escolhermos mal, vamos escolher o mal. Muitas vezes não nessa vida. Muitas vezes é causa de outras. Sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho. Como as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Ou seja, pessoas que nascem surtas, ficam loucas. Cedo, que não podem nem trabalhar, que não podem ser útil. Que passa na rua andando, falando sozinho, que não tem o controle de si. E que nada causou para isso, pelo menos aparentemente, para quem não acredita em vidas passadas, em pluralidade de existências, como vai explicar isso? Não tem como. Por isso que as religiões não explicaram até hoje. Por isso que as filosofias não explicaram até hoje. Não tem como. Então a gente tem que abrir a mente, abrir o coração, ter uma fé raciocinada e ver que Deus é todo poderoso, que Deus é justo e bom, que se está passando por isso é porque tem explicação, entende? Por mais que aparentemente não tenha. Porque todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admite um Deus justo, essa causa deve ser justa. Se Deus é justo, se aconteceu com essa pessoa que não teve a condição nem de ter o livre-arbítrio, já está pagando, já está sofrendo, ficar a cara com a dor todo dia, durante muitos anos, é justo a ele. Porque existe um Deus justo. Você tem que acreditar que existe um Deus acima de você e que ele é justo. E que ele é onisciente, onipresente, ele está vendo aquilo ali. Ele está permitindo. Porque foi uma escolha sua. E aquilo é para você crescer. Aquilo é para você evoluir. Difícil, né? Se a gente não acreditar em vidas passadas, é difícil a gente não acreditar em reencarnação. É difícil a gente não acreditar em vida futura. É difícil a gente não acreditar no plano espiritual. Concordo com você que é difícil. Mas eu estou aqui, a doutrina espírita está aqui, os palestrantes, os divulgadores, a gente tenta falar isso é porque a gente acredita de coração. A gente vive, a gente acredita de verdade nisso. Isso é o consolo. Por isso que é o consolador prometido que Jesus falou, que no tempo certo viria. É o consolo. Para tirar o desespero. Porque senão a gente se... Os sofrimentos por causas anteriores, eu estou lendo causas anteriores das aflições, não necessariamente na ordem, mas eu grifei aqui o que é mais importante. Se você quiser se aprofundar mais nisso, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá? E vai lendo lá com calma. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se você é um patrão, tratar mal seus empregados, na próxima vida você pode vir empregado e sendo tratado mal. Se você é sei lá, pode ser um exemplo que você, um coronel
naquela época e maltratava os escravos, você vem como escravo. Se você era branco, odiava os pretos, você vem como preto. Mas tem que vir para passar na pele, para sentir o que fez, né? Isso não é justiça? Isso não é justiça? Será que as coisas não se encaixam? Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Foi rico, não tomou conta do dinheiro bem, não ajudou as pessoas com dinheiro. Você acha que ser rico é a melhor coisa do mundo, é a maior felicidade do mundo? Você acha que não existe um peso, uma responsabilidade enorme disso? Que muito lhe foi dado, muito será cobrado? Lembra dessa frase? Aí você é rico, vira suvina, miserável, na outra reencarnação vem como? Ou na outra, no tempo certo, você é preparado para isso. Vem miserável, vem sem um prato de comer. Será que isso não é justo? Deus é justo. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Até do necessário, como eu falei. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Olha aí. Olha aí. É dessa forma que a gente encontra a justiça de Deus. É dessa forma. Se Deus, aí a gente pergunta, por que a gente não lembra, né, das encarnações passadas e tal? Teria sentido a gente chegar aqui e lembrar de tudo que a gente foi? Qual era o mérito da gente estar passando por aquilo? Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, um véu para você esquecer, não enxergar, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. Imagina eu sabendo que eu fui um rei aí de uma região. Olha como o meu ego e o meu orgulho. A gente já tem tanto egoísmo, tanto orgulho, né? De pessoas que não tem nada a oferecer, tão pequenas. Imagina se soubesse que um dia teve um status muito grande, um poder muito grande nas mãos, hein? Imagina. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Ou seja, o Deus diz, vai lá, vamos fazer a sua programação. Deus e os mentores espirituais, né? Os espíritos puros, perfeitos, programam junto com você a reencarnação e dizem, agora você vai esquecer lá, né? Você vai esquecer, mas dentro de você vai ter aquela centelha, vai ter o nosso apoio, vai ter os bons fluidos, vai ter a comunicação através dos sonhos, através do que você vai plantando com o decorrer da sua vida. Você vai pensando coisa boa, vai fazendo coisa boa, vai sendo caridoso, vai sendo humilde, as coisas vão acontecendo, as coisas vão ficando mais claras. Você vai enxergando, você vai sentindo. Mas se você não faz isso, não existe nem um mínimo de você lembrar nada. Você não resgatar, porque a gente com as reencarnações passadas, a gente aprendeu muita coisa. Se eu fui um dentista, se eu fui um médico, se eu fui um cientista, isso vai se juntando. As reencarnações, elas são solidárias, é uma juntinha da outra. E olha, Deus é tão lindo, a vida é tão perfeita, que todo conhecimento a gente não desaprende. A gente temporariamente esquece, mas a gente acumula. Tem pessoas que hoje fazem uma universidade com 90 anos, elas estão erradas, elas não vão exercer, elas não vão ganhar dinheiro com isso. Então lá, isso é lindo, isso é mais espírito do que muitos, porque aquele conhecimento que elas vão agregar no espírito, aquilo vai ficar lá na consciência, onde está tudo guardado, onde está todo aprendizado guardado, a consciência. Irei fazer também um encontro sobre a consciência, tá? Muito importante. A consciência é muita coisa, nos diz muita coisa. Baixinho, mas nos diz. Basta a gente ouvir e escutar. Tá, gente? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Falamos que a questão da loucura, do suicídio, se a gente não tiver esse entendimento, pode causar isso. E ele fala aqui também na sequência desse capítulo, no item o suicídio e a loucura, eu vou ler aqui. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Imagine, se nós somos espíritos eternos,
tivemos várias existências anteriores e teremos muitas depois daqui, né? Muitas, a eternidade. O que é uma vida de 100 anos, 120, 80 anos? É um relâmpago, é um flash, bem rápido. Então é isso que ele fala. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, aqueles materialistas que não crê nada disso que está conversando. Mas eu acho que se você está ouvindo, você está começando a crer, né? Está começando a abrir a possibilidade. E é isso é que a doutrina quer, é que aos poucos mesmo isso vai entrando no coração, no espírito. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Ou seja, aquela pessoa que realmente só acredita nessa vida, que passa por um revés e diz, eu vou abrir mão de tudo mesmo, porque só tem essa vida. Vou tirar logo essa vida, vou abreviar porque eu não quero mais sofrer. Não vem mais nada depois, não acredito mais em nada, não acredito que estou sendo injustiçado. É bem propício a isso, né? Então, gente, muito cuidado. Vamos começar a usufruir mais do que esses espíritos nos falaram e nos falam. A doutrina espírita é uma doutrina nova, tem 160 anos, 170 anos, muito recente, né? Jesus, com suas palavras, falou muito da vida futura. Lógico que naquele tempo não poderia falar muito, porque os seres ali que estavam ouvindo não tinha preparação, não estava no momento certo, mas hoje nós estamos. Nós temos que usufruir dessa doutrina muito, muito mesmo, para sermos pessoas de bem, pessoas cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo encontro, tá? Fiquem com Deus.